Então, hoje, nós estamos em representação em 27 áreas, né, 27 conselhos da área da saúde, desde os conselhos de saúde, conselho de segurança alimentar e nutricional, conselho municipal de direito da criança e adolescente, conselho de alimentação escolar. Então, tudo que envolve alimentação e que tem como foco também a atuação do nutricionista, existe uma representação, sempre que possível, do Conselho Regional de Nutricionistas também. Outras ações que a gente tem em defesa da sociedade é, por exemplo, quando houve a extinção, né, do Conceia. Então, o Conselho se posicionou pela manutenção do Conceia, porque a gente sabe que era um órgão importantíssimo aí dentro da construção da política de segurança alimentar e nutricional como um norteador, né? Então, houveram vários esforços em nível nacional e nós apoiamos todos os esforços que aconteceram aqui no Paraná. E enquanto sistema CFN-CRNs, a gente apoiou os esforços nacionais, né? Resistimos por um bom tempo, mas agora acabou culminando aí na extinção do Conselho Nacional. Esse também é o programa, isso na época que nós estávamos podendo ainda fazer as visitas, né? A gente o CRN8 na gestão pública, então a gente ia nos municípios, conversava com os nutricionistas, conversava com os gestores, para entender e falar um pouquinho da importância do nutricionista, qual que é o papel do nutricionista aí para cada gestor, né, dentro de uma política pública de segurança alimentar e nutricional. Então a gente fez em Pinhais, fez em Mandirituba, fizemos em alguns municípios aqui da região metropolitana, fizemos uma campanha também na Alep, né, para falar da importância do nutricionista e da segurança alimentar e nutricional. Também participamos aí do Fórum dos Conselhos Regionais para a área da saúde, o FCRAS, né? E participamos aí efetivamente das ações do fórum, né? E especialmente agora nessa época aí de Covid, que a gente em abril ainda estava no comecinho, mas a gente já tinha encaminhou, né, para os profissionais da área de saúde, das 27 representações pegar as perguntas que o pessoal for colocando no chat. Aí vocês selecionam as perguntas que vocês acharem interessante para perguntar no final da palestra. Então, porque o microfone vai ser desligado, então a função de vocês vai ser essa. É só olhar no chat as perguntas que o pessoal for fazendo e depois então, vocês aqui vão fazer as perguntas para o palestrante. Aí não sei, pode ser a Tati ou pode ser as duas, tá bom? Então nós fomos lá representando o sistema CFN-CRN para conversar com eles sobre a Frente Parlamentar de Alimentação e Saúde, que apesar de se chamar Alimentação e Saúde, não havia nenhum nutricionista, né, nessa frente parlamentar, ou não havia o apoio de nenhum conselho de nutricionistas. Nós fomos lá nos colocar à disposição e falar um pouquinho, né, de o que seria importante para essa frente parlamentar lá em Brasília. Foi importante, nós conseguimos aí incluir daí o sistema CFN-CRN nessa discussão, tá? Era uma frente parlamentar que estava essencialmente ligada à indústria de alimentos, e a gente pode saber que isso, que a gente, né, acreditava que isso ia trazer um grande dano para a saúde e não um benefício como estava sendo colocado. Tanto que essa frente acabou não indo para frente, né, ainda bem, né, a frente foi para frente, porque era uma frente que não representava realmente aspectos relacionados à área da saúde. A gente participa também de algumas reuniões com o CAOP, né, com o Ministério Público. Então essa aí foi a nossa última participação, no dia 27 de abril, que a gente falou aí sobre a importância da alimentação infantil. Então estavam comigo aí que foram convidados pelo CRN8 a professora Cláudia Choma e a professora Teca, né, para falar um pouquinho desses aspectos aí da alimentação, da segurança alimentar e nutricional e do papel do conselho. Já foi de maneira virtual, como vocês podem ver ali na foto. Temos aí outras ações, né? A Câmara Técnica de Políticas Públicas, que fez todo um material aí para as eleições, né? Então, apontando quais são os principais problemas dentro dos municípios e como o gestor público ele pode intervir nesse problema, né? Então, a gente sempre coloca ali qual é o problema e qual é o plano de ação, né, dentro desse material. Esse material também está disponível lá no site. Então, se vocês quiserem baixar, é um material bem legal para se trabalhar aí dentro das disciplinas de políticas públicas, é bem interessante.
último ataque que a gente teve aí, né, foi quanto ao guia alimentar, né, que havia uma intenção de alteração, e a gente sabe que o guia ele foi um marco aí dentro das políticas públicas relacionadas com alimentação e nutrição, e mudar algo que está trazendo um avanço e um benefício era preocupante, né? Então a gente também se posicionou aí pela defesa do guia alimentar. E tem alguns programas que alguns de vocês conhecem, né, CRN8 Jovem, né, tem pessoas aí que participaram. Tem alguns programas que, por enquanto, por conta da pandemia, eles estão, né, pausados. Café com CRN8, CRN8 na IES, que a gente está fazendo agora de maneira virtual, mas o Formei agora. E o itinerante, que é quando a gente sai de Curitiba e vai para uma região mais longínqua, né, mais do interior do estado, com todos os funcionários do conselho para fazer os atendimentos lá. Tá? Aqui são outras ações, né, que a gente tem enquanto conselho. Então, a fiscalização, que fala de quais são as atribuições, né, do nutricionista em condições específicas, do dia do nutricionista, do evento que a gente faz, da participação aí dos eventos durante a semana da alimentação saudável, além de orientações. A gente fez um guia de receita lá no início da quarentena, que foi bem legal, CRN8 na quarentena, onde as pessoas começaram a dividir o que elas estavam fazendo, né? A gente naquele momento não queria saber se era tão saudável ou não, que a gente queria entender o que as pessoas estavam consumindo. Foi bem legal, a gente teve um bom retorno aí nessas campanhas aí, tá? Nosso site, né, isso é importante que vocês aí sempre acompanhem o nosso Facebook, o nosso Instagram, o Twitter e o YouTube, tá? O nosso Instagram é @CRN8online. A gente sempre está colocando ali o que tem de novidade, o que tem de novas resoluções. E o nosso site, se vocês entrarem no nosso site hoje, ele tem uma aba específica, tá, com todo o material que tem relacionado à nossa área de atuação e o coronavírus. Então, se vocês entrarem lá, tem todas as resoluções que mudaram, todo o material de apoio que saiu da área de nutrição, que a gente conseguiu elencar, a gente colocou nesse link aí, para que vocês também possam acessar, tá? E falando um pouquinho aí, né, de quem é o nutricionista, para quem está ansioso para sair aí da faculdade e ser nutricionista, né? Então, eu tenho uma notícia para vocês. Quando vocês pegarem o diploma lá, que a professora Juliana entregar para vocês, o diploma de nutricionista, na verdade não de nutricionista, de bacharel em nutrição, vocês ainda não são nutricionistas, tá? Vocês são bacharéis em nutrição, ou seja, vocês graduaram em nutrição. Para você se denominar nutricionista, você tem que estar regularmente inscrito no conselho, tá? De onde você vai atuar. Então, pegando o diploma, ainda não pode atuar se não tiver inscrição no conselho, tá? Mesmo com o diploma, mas sem inscrição no conselho, você é um leigo no exercício da profissão, tá? E pode receber uma denúncia, ser encaminhado para o Ministério Público. Então, a nossa profissão foi reconhecida pela Lei 8234, de 91, tá? Que foi a que regulamentou a nossa profissão. E ela traz aí algumas atividades que são privativas. O que são atividades que são privativas? São atividades que legalmente só um nutricionista pode realizar, né? Direção, coordenação e supervisão de curso de graduação em nutrição. Então, vocês sabem aí na FAPAR, a professora Juliana é a coordenadora, ela é nutricionista, né? Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição, estudos dietéticos, as disciplinas de graduação, tá, que são específicas do nutricionista, também devem ser ministradas por nutricionistas, tá? Quando tem disciplina de alimentação e nutrição em outro curso, quem deve ministrar também é o nutricionista. A auditoria, assessoria na área de alimentação e nutrição, assistência à educação nutricional, assistência dieteterápica hospitalar, tá? Prescrevendo, planejando e analisando, fazendo a prescrição dietética também é privativo do nutricionista, tá? E, como eu falei para vocês, o que é preciso aí, né, o nutricionista, isso tem que estar claro para vocês em qualquer área que a gente for atuar, seja na área do UAN, seja em qualquer área. Nós somos um profissional da saúde, tá? E para eu ser nutricionista, para eu exercer a profissão, eu tenho que ter o diploma, né, o certificado de conclusão ou o diploma de bacharelado em nutrição ou de graduação em nutrição, expedido por uma instituição que seja reconhecida pelo MEC, e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da jurisdição onde eu vou atuar, tá bom? Então essa aí, quando você está habilitado, você vai receber essa carteirinha, tá? Ela é uma carteirinha que
substitui documento de identificação, então, a partir do momento que vocês têm essa carteirinha, vocês não precisam mais portar a documento de identificação, porque ela serve também como um documento de identificação válido em todo o território nacional. E quais são os meus deveres aí, né? O primeiro deles é, antes de eu ir para o campo de atuação, eu me inscrever no Conselho Federal de Nutricionistas, tá? No Conselho Regional da minha jurisdição. O que é importante? Que eu cumpra com as resoluções do CFN, do Conselho Federal de Nutricionistas, que eu conheça e cumpra os meus direitos e os meus deveres, que eu recolha anualmente a anuidade, porque ele é um tributo, tá? Que a cada 3 anos eu tenho que votar, né, na eleição do colegiado, e especialmente ser ético, né? E quando a gente fala em ser ético, você já deve ter falado muito sobre a resolução 599 de 2018, né, que é a resolução que aprova o Código de Ética e Conduta do nutricionista, tá? Para que serve um Código de Ética e Conduta, tá? É para garantir que, especialmente, a gente, enquanto profissional, a gente zele pela nossa profissão e zele pela saúde de quem a gente está atendendo, tá? Então, para garantir que os princípios da nutrição sejam respeitados, valorizados, e que a soberania e a segurança alimentar e nutricional sejam premissas na atuação do nutricionista, tá? A gente tem que entender que, a partir do momento que a gente faz a opção por trabalhar com saúde, a gente tem que entender que saúde não é mercadoria, né? Não estou falando aqui que não é para ninguém ganhar dinheiro, não é isso. Mas a gente tem que pautar a nossa atuação sempre dentro do limite ético que nos é imposto, tá? Como eu falo quando eu, às vezes, trabalho na disciplina de ética. Quando a gente vai jogar qualquer jogo que a gente vai jogar, tem as regras, né? Eu posso não concordar, mas se eu me submeti a jogar aquele jogo, eu tenho que cumprir aquelas regras. Por exemplo, eu não tenho muita habilidade com os pés, né? Joguei por muito tempo vôlei. Eu posso utilizar das mãos, assim que seja goleiro, e ainda dentro de uma área restrita no jogo de futebol? Não posso, né? Apesar de eu ter mais habilidade, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho algumas regras que eu tenho que seguir. E assim também enquanto profissional de uma profissão regulamentada, né? Eu tenho os meus direitos enquanto profissão regulamentada, mas todos esses direitos me trazem deveres que eu tenho que seguir. E conhecer o Código de Ética da profissão é uma obrigação legal, então vocês não podem infringir o Código de Ética e, como desculpa, né, falar, mas eu não sabia, né, porque isso não é, o conhecimento da lei, ele é inexcusável, ou seja, eu não posso falar que eu não conheço a lei que regulamenta a profissão que eu escolhi, tá? Basicamente, em um resumo, é isso que eu queria falar para vocês aí do conselho. Essa aqui é a nossa sede, que é ali no Shopping Itália, no Edifício Comercial Itália, ali no centro, que nesse momento, devido à pandemia, ela está fechada, né? A gente está fazendo todo o atendimento via telefone ou online, e temos uma delegacia lá em Londrina também, no Edifício City Hall Center, tá? Que também faz os atendimentos lá do pessoal lá da região de Londrina. Vou voltar aqui. Então agora, Daniela, se você quiser me fazer as perguntas aí que apareceram. Olá, professora Silvia, tudo bom? Eu estou aqui com 5 perguntas, né? Olha lá. Vieram pelo chat e outras até foram enviadas aqui no WhatsApp. Então eu vou ler as 5 perguntas. Então a primeira é voltando lá no início, né? Caso a pessoa seja denunciada enquanto aluno e responda pelo crime, no caso, quando ele faz a profissão de nutricionista, não é nutricionista ainda, ele pode voltar a estudar no curso de nutrição ou não? Daniela, são coisas diferentes, assim, né? Então, por exemplo, ele é estudante, ele foi denunciado pelo Ministério Público e está respondendo um processo, né, de leigo no exercício da profissão. Isso não impede que ele continue a graduação e depois se registre. Porque ele não, mesmo se registrando, o que não vai acontecer com ele, né, é que ele não vai... não perdi a explicação. Deixa eu voltar, tá? Então, assim, não impede que ele se registre. O que acontece? O registro não vai acabar com o processo anterior dele. Ele vai continuar respondendo, tá? Mas não impede que
a não ser que o Ministério Público identifique, por exemplo, que alguém que trouxe risco para a saúde e, além de, venha na sentença que ele não pode atuar como nutricionista. Daí o conselho não deixa ele ser registrado. Mas aí depende da sentença que vem aí do processo. Ok. Segunda pergunta. O fiscal, quando ele faz a RVT, né, é somente para os membros do Conselho de Nutrição, para os conselheiros? O RVT? Não, o RVT ele é aplicado para o profissional. Então, eu sou nutricionista, trabalho lá na alimentação escolar do município de Araucária. Então, o fiscal vai até lá, eu sou nutricionista, eu recebo, o fiscal ele aplica o RVT e no final ele vai me dar algumas orientações. Olha, você não faz ficha técnica, então a ficha técnica ela é uma atribuição do nutricionista que deve ser realizada enquanto ele está na alimentação escolar. Então, você precisa, né, a primeira visita ela é sempre orientativa, né? Existe um prazo para você se regulamentar e daí depois desse prazo, se você receber uma visita e você não se regulamentou, de alguma maneira aí você pode responder algum processo, mas ele não é para os conselheiros, ele é para o profissional, a visita fiscal. Correto. A terceira pergunta. Em relação às consultas e diagnósticos nutricionais realizadas através da internet, e segundo, claro, o CRM é proibido, né, pelo Código de Ética, tudo, mas na pandemia está sendo feito algumas consultas através da internet. Eu acho que o pessoal assim, só gostaria que você fizesse um breve comentário sobre isso, para essa questão de a gente estar precisando usar hoje essa transmissão online, né, para realizar algumas consultas, né, como que isso é visto em relação ao conselho, né? Então, a resolução, agora me fugiu o número da resolução, tá? Que permite, né, que nesse momento de pandemia haja o primeiro atendimento e o diagnóstico online. Ela fez essa permissão a princípio, né, até a última atualização, até o dia 28 de fevereiro. É o último dia em que se pode fazer esse tipo de atendimento. Uma das grandes questões que sempre perguntam é: isso vai ser validado para sempre? Não vai ser validado? Como que está? Existem discussões, sim, em âmbito aí do sistema, né, do CFN e CRN, de se liberando como isso vai ser regulamentado, porque ele precisa de uma regulamentação, não dá para ficar como está. E quando eu falo não dá para ficar como está, vocês têm que entender da seguinte maneira: eu hoje posso não estar morando no Brasil, mas estar atendendo aqui no Brasil, certo? Por conta desse processo que está acontecendo. Eu posso causar um dano para a saúde de alguém aqui no Brasil e eu não vou estar aqui no Brasil para responder. Então, esse é um dos riscos da liberação do atendimento online. Outra coisa, eu posso não morar no Paraná, mas estar atendendo os pacientes do Paraná. E como que ficam os nutricionistas do Paraná quanto a isso? Né? Então, é uma série de questões que, em sendo liberado isso, né, há que se pensar como regulamentar isso. Quem vai poder, vai ser todo mundo. Hoje, por exemplo, a psicologia tem, né, essa regulamentação, mas assim, o profissional tem que ter um tempo já de formado, o recém-formado não pode fazer atendimento online, ele tem uma plataforma específica, ele tem que gravar o atendimento. Então, assim, se for liberado, vai haver uma regulamentação. Ok. E em relação ao guia alimentar, como que ficou a questão? Então, foi feito o pessoal, né, comentou sobre o guia alimentar, tudo. Como que ficou? Ele continua valendo o que a gente já conhece, não vai ser mudado mais, então? Não vai ser mudado mais no atual cenário político que a gente tem, é muito difícil a gente afirmar, né? Porque às vezes a gente não sabe, aquele velho ditado, né? O que vem de lá é que nem bunda de neném, a gente nunca sabe o que vai sair, né? Mas, assim, a gente tem... isso foi um trâmite interno, aí atendendo ao pedido da indústria de alimentos, né? Porque a gente sabe que as pessoas, elas estão com um pouco mais de consciência, né? Por conta de toda a divulgação que a gente fez do guia alimentar. E quando eu falo a gente, não é o conselho, né? Nós nutricionistas, nós sociedade organizada, né? Da importância né, de se difundir esse modelo de alimentação, que ela é mais sustentável, que ela é mais saudável, que ela é economicamente viável, né? E isso acabou enfraquecendo um pouco a indústria de alimentos, né? E sem qualquer julgamento de mérito, não é que a indústria seja ruim ou a indústria seja boa, né? Mas assim, como a indústria manipula o alimento para que ele pareça uma coisa que ele não é.
A mesma coisa aconteceu agora com a nova legislação aí que a gente tem de rotulagem nutricional. Ainda não é o ideal, né? Ele ficou no meio termo do que os profissionais da saúde queriam, do que a indústria queria, né? Mas já foi um grande avanço. Então, assim, a gente caminha a passos curtos e às vezes a gente retrocede um pouco, né? Mas, assim, não há como garantir que não vá mudar de volta, que não vai haver. Eu acho que vai haver sim esse movimento, a gente vai ter que lutar de volta para a manutenção, e a gente sempre tem que estar alerta, né, para esses movimentos que acontecem. Vocês estão me ouvindo novamente? Aqui caiu minha conexão e voltou. Sim, estamos ouvindo. Tá ok. Uma outra dúvida. Para quem está quase se formando, como funciona a inscrição provisória do CRN? Como fazer e quando? Tá. Para quem está quase se formando, não pode se inscrever nem provisoriamente, tá? Só pode se inscrever o nutricionista que já fez a sua colação de grau. Ou seja, vocês já foram lá, pegaram na mão da professora Juliana, ela falou, olha, outorgo o grau de bacharel em nutrição. A inscrição provisória, ela funciona assim, muitas faculdades demoram para emitir o diploma, né? As faculdades normalmente entregam para vocês um certificado de conclusão. Então, por que ela se chama uma inscrição provisória? Quando a gente se inscreve no conselho, a gente leva o nosso diploma e é feita uma anotação no nosso diploma, tá? De numeração. Então, por isso que enquanto a gente não leva o diploma, a gente faz a inscrição no conselho somente com o certificado de conclusão, ela se chama de inscrição provisória. Essa inscrição provisória ela vale por 2 anos, prorrogável por mais 12 meses. Tá? Então, vocês têm 3 anos para entregar o diploma para aí sim se tornar uma inscrição que ela é definitiva. Então, essa é a diferença, que ainda não existe, ainda não foi apresentado para o conselho o diploma, só um certificado de conclusão. Tá ok. Quando a instituição privada não tem nutricionista e relata que não é obrigada, como funciona a intervenção do CRN diante dessa situação? No caso, né, a pessoa ela não diz que não é obrigada a ter. Como que o CRN ele se posiciona, né, no caso dessa instituição privada de alimentação? Depende muito da atividade fim da instituição, né? Então, assim, depende muito do exemplo que vem para a gente falar como a gente se posiciona e como a gente não se posiciona, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, as escolas aí privadas, na verdade, muitas delas não têm nutricionista, né, no quadro para ter essa atenção com a alimentação das crianças, né? Hoje a gente não tem uma legislação específica que obrigue a presença do nutricionista na educação infantil privada. O que a gente faz são campanhas, e isso é extremamente importante porque a sociedade também tem voz, né? Que os pais cobrem isso e tragam isso como importante, né?